Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos conhecer alguns tipos de materiais e entender como acontece a propagação das ondas luminosas por esses materiais. Então, vamos lá. Nossos estudos acontecerão aqui na página 23 da nossa apostila. A luz e os materiais. Você consegue identificar o que está atrás desse quadro? O papel é um material opaco. Então, a gente não consegue ver o que tem por trás dessa moldura. Por quê? Como o papel é um material opaco, ele não deixa a luz passar por ele. A luz não consegue atravessar esse material. Então, é por isso que a gente não consegue ver o que está por trás. Além do papel, a madeira, alguns tipos de tecido e também as paredes das nossas casas são exemplos de materiais opacos, aqueles que não permitem a luz atravessar para que a gente consiga ver o que está do outro lado. Então, acontece um bloqueio na passagem da luz nesses tipos de materiais opacos. Agora, vamos olhar esse segundo quadro. Agora a gente consegue ver o que está por trás dessa moldura? Conseguimos, não é verdade? A gente consegue ver que é um globo terrestre. Por que agora a gente consegue ver? Porque há um vidro nessa moldura e não mais um papel. Agora nós temos um vidro. E o vidro, assim como o acrílico e alguns tipos de plástico, são materiais do tipo transparente, ou seja, eles permitem que os raios luminosos atravessem a sua estrutura, chegando até o que está do outro lado. Dessa forma, a gente consegue enxergar o que está por detrás desse quadro. Assim como nós conseguimos chegar na janela da nossa casa e olhar através do vidro o que está lá fora. Porque esses materiais transparentes permitem que a luz passe por eles, permitindo assim que a gente veja tudo o que está por detrás. Já aqui nesse terceiro quadro, nós temos um exemplo de material translúcido. Vamos entender o que é isso. A luz tem um caminho sempre em linha reta. Deixa eu mostrar aqui para vocês que vocês irão entender melhor esse caminho da luz. Por exemplo, vamos observar essas imagens aqui da página anterior. Aqui nesse sol, a gente consegue ver os raios, subindo em linha reta. Assim como aqui nessas lâmpadas, nessa outra imagem, nós também vemos sempre esses raios em linha reta, em direções diferentes, porém em linha reta para cada direção. Esse é o caminho que a luz faz. Então, quando ela chega num material opaco, essa linha reta da luz, ela sofre um bloqueio. Por isso que a gente não consegue ver o que está do outro lado do material opaco. Porque a linha segue em linha reta e ela não conseguiu passagem. Já nos materiais transparentes, essa linha reta continua passando no mesmo caminho, da mesma forma. E é por isso que a gente consegue ver com perfeição o que está do outro lado. Porém, nos materiais translúcidos, eles não são nem opacos e nem transparentes. E um exemplo é o vidro fosco e o papel manteiga, aquele que a gente usa para copiar desenhos. Esses materiais são exemplos
de materiais translúcidos. E o que acontece quando a luz chega até esse tipo de material? Ao atravessar esses objetos, esses materiais translúcidos, as ondas luminosas, elas sofrem um tipo de desvio. E é por isso que a imagem fica assim com pouca nitidez, ela fica um pouquinho distorcida, embora a gente consiga identificar o que está do outro lado. Mas se a gente comparar com o material transparente, a gente nota a diferença. A gente vê o globo, porém, no material translúcido, ele está meio borradinho, né? Sem nitidez. Já no material transparente, tá top para a gente enxergar, não é verdade? Então, essa é a diferença entre os 3 tipos de materiais: opacos, transparentes e translúcidos. Assim, a gente encerra as explicações dessa aula. E agora, nós iremos praticar o que a gente estudou na aula anterior sobre os corpos luminosos e os corpos iluminados. Eu vou explicar para vocês aqui cada exercício que nós faremos na página 24. Seção lápis na mão. Número 1. Alguns corpos são chamados de luminosos, pois produzem a própria luz. Já outros apenas refletem a luz que recebem, sendo chamados de iluminados. Com base nessas informações, recorte as imagens da tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes. Então, dessas imagens que estão aí no cantinho, vocês irão recortá-las e colá-las de acordo com o grupo que elas fazem parte. Então, quem produz a própria luz, quem tem luz própria, seja de forma natural ou seja de forma artificial, nós iremos colar aqui na coluna dos corpos luminosos. Já aqueles outros corpos que não produzem a própria luz, mas refletem a luz que recebe, nós iremos colar nos corpos iluminados. Exercício número 2. Quando a luz atinge um material opaco, aquele que ela não consegue atravessar, forma-se uma região escura, que é a sombra, que também ocorre com o corpo dos seres vivos. O nosso corpo é um material opaco, porque a luz não atravessa a gente. Por isso que a gente tem sombra, a gente deixa a sombra no chão. Analise as imagens e identifique o que produziu as sombras representadas em cada uma delas. Então, vocês vão olhar aqui essa primeira imagem. Essa sombra corresponde a o quê? Quem produziu essa sombra? Essa sombra é de quem? Vocês irão escrever aqui. Mesma coisa essa segunda imagem. Olha só, aqui na areia da praia nós temos uma sombra. Quem será que gerou essa sombra aqui? De qual objeto vem essa sombra? Então, aí vocês irão responder. E é só isso as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.